Atomoxetina, guia para o prescritor. Nesse vídeo, você, colega médico, vai aprender o essencial para você poder prescrever com mais segurança essa medicação recém-chegada no Brasil para o tratamento de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade cada vez mais comum no Brasil. Mecanismo de ação, faixa terapêutica, manejo de populações especiais, será que causa dependência, não causa? Tudo isso falaremos aqui nessa aula. Então, se você é médico e gosta de saúde mental, já aproveite e se inscreva no canal. Este canal produz conteúdo especialmente para médicos terem mais confiança, mais segurança e cuidarem da saúde mental dos seus pacientes. Então já dá um like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Os grandes problemas do tratamento farmacológico do TDAH é o fato que as principais medicações usadas, que são metilfenidato, lisdexanfetamina, provocam dependência, tolerância nos pacientes. Tanto que são medicações de receituário amarelo, ultra super controlados, que nem todo médico acaba tendo acesso. E então são medicações um pouco mais complicadas, problemáticas da gente prescrever. E justamente por isso que essa medicação é tão bem-vinda, tão aguardada, tem uma certa euforia no mercado, para a gente ver que se de fato ela vai ser eficaz, nossos trabalhos mostram a princípio que sim, e se não causa dependência. Essa é uma das grandes promessas dos diferenciais dessa medicação, que nos Estados Unidos já vem sendo usada há algum tempo, né, lá com bons resultados, e agora acabou de chegar no Brasil. E eu, como médico psiquiatra, aposto, se eu fosse apostar as minhas fichas, diria que veremos uma epidemia de uso da atomoxetina. Por quê? Porque ela tem os mesmos efeitos parecidos que os psicoestimulantes em relação a outros efeitos que não melhora da atenção, redução do apetite, perda de peso, mas vai ser uma medicação de receita controlada, simples, como antibiótico, como antidepressivo, não uma receita amarela. E tem essa questão de não provocar dependência. Então, muito provavelmente, médicos que fazem tratamento para emagrecimento, né, nutrólogos, endocrinologistas, muito provavelmente vão começar a prescrever também. E veremos pacientes chegando no seu consultório, na UBS, no pronto-socorro, usando essa medicação. Então, acredito eu que essa aula é de utilidade pública, que todo médico saiba o mínimo sobre essa medicação nova no Brasil, que tende a ter um uso muito grande, mesmo de maneira off-label. Então, se por acaso você não conhecia a atomoxetina, prazer, vos apresento. A atomoxetina ela é classificada como um inibidor da recaptação da noradrenalina, assim como os psicoestimulantes também. E por conta desse mecanismo, ela vai ter uma modulação da dopamina também. Em relação à indicação, ela tem uma aprovação do FDA, que é o Food and Drug Administration, é a Anvisa lá nos Estados Unidos, para o tratamento de TDAH para adultos e crianças acima de 6 anos. Abaixo de 6 anos, nem pensar. E em algumas situações, de maneira off-label, a gente pode indicar para uma depressão resistente, uma depressão refratária, normalmente uma depressão mais anérgica, então entra com antidepressivo mais a atomoxetina. O tempo médio de ação dessa medicação costuma ser entre 8 e 12 semanas. É verdade que em algumas situações, logo na primeira tomada, o paciente já pode sentir uma certa melhora na atenção, na disposição, mas precisamos de um tempo um pouco mais de algumas semanas para a gente ver o efeito terapêutico. O que acontece, na verdade, para a grande maioria dos psicofármacos. E se o paciente tiver uma melhora, a proposta é que ele continue o uso por tempo indefinido. E é difícil falar na área da saúde mental, né? Olha, por quanto tempo vai usar a medicação? Muitas vezes a resposta é enquanto houver benefício. É diferente de um quadro, por exemplo, de esquizofrenia, de bipolaridade, onde o diagnóstico é praticamente uma sentença que o paciente ele vai ter que usar a medicação para o resto da vida, mas vai depender muito de outras medidas que o paciente faça. A gente sabe que o TDAH tem muitas ferramentas comportamentais, cognitivas, né, de terapia ocupacional, de estratégia de suplementação, de alimentação, enfim, tem um bocado de coisa. Mas enquanto tiver um benefício, o paciente ele pode usar a medicação. Em relação aos cuidados clínicos que você deve ter antes de prescrever, sendo um inibidor da recaptação da noradrenalina, especificamente mais em região de córtex pré-frontal, essa área aqui atrás da testa, é interessante que você avalie a frequência cardíaca do paciente, a pressão arterial, mas oficialmente você não precisa solicitar nenhum exame. É claro que é interessante, em saúde mental a gente vê um painel geral do paciente, avaliar os metabólicos, avaliar os eletrólitos, avaliar a função renal, a função hepática do paciente, mas tome um cuidado especial com pressão arterial e frequência cardíaca. Em relação a efeitos adversos, é importante você saber os principais e os mais comuns. Boca seca, tontura,
taquicardia comum de acontecer também, alteração da libido, crianças podem ficar mais sedadas, mais fadigadas, idosos podem fazer uma retenção urinária e o principal, a mais importante de todas que você tem que saber, inclusive colegas vão usar esse efeito adverso como benefício para o paciente, é a redução de apetite. Os pacientes de fato ficam inapetentes. E uma das grandes vantagens da tamoxitina comparada aos psicoestimulantes é que ela não provoca a piora de tiques motores. Então é muito comum quando a gente entra com metilfenidato, uma lisdexanfetamina, o paciente começa a ter movimentos involuntários. E justamente a tamoxitina, por não atuar em regiões motoras no sistema nervoso central, em relação à liberação de dopamina, que acaba não tendo esse efeito colateral. Em relação à dosagem, apesar da medicação existir em várias posologias, em várias dosagens, normalmente para um adulto, a gente vai começar com 40 mg, observa a tolerância, aí ele vai usar por uma semana, depois a gente deve chegar a 80 mg, sendo a dose máxima 100 mg no dia. E aí a gente pode ver as tomadas, você vai tomar uma vez só no dia, dependendo dos efeitos adversos, pode dividir até em 2 tomadas. E um dos pontos altos dessa medicação, um dos grandes diferenciais, é justamente a não propriedade de provocar tolerância, de provocar dependência nos pacientes. E aí você talvez pergunte, poxa vida, Rafael, mas professor, não é um inibidor da recaptação da norepinefrina que vai influenciar indiretamente nas vias dopaminérgicas que estão associadas lá ao prazer? Justamente, essa medicação tem uma ação mais seletiva indireta da dopamina. Não vai atuar em regiões motoras, do córtex, então não vai ter o tique, por exemplo, e não atua na via límbica, na via de recompensa dopaminérgica. Então, dessa forma, o paciente não vai apresentar tolerância. Se isso vai se mostrar robusto ou não, o tempo dirá, né? Trabalhos mostram que não. Mas eu, pessoalmente, não tenho prática ainda, é uma medicação que acabou de chegar no Brasil, já tem alguns pacientes usando, mas ficou muito atento, né? Isso porque a gente já viu muitas vezes no mercado, chega uma medicação com promessas muito boas e a gente vê não é tudo aquilo. Um exemplo muito comum na área da saúde mental é o surgimento do Zolpidem no mercado. A grande promessa de uma droga Z, que não é um benzodiazepínico, é venda com um receituário controlado, inclusive, né? Como antidepressivo, como antibiótico, e a grande promessa era, olha, o Zolpidem não vai causar dependência, vai ajudar na insônia de início do paciente, pode usar, não tem problema. E a gente vê que sim, causa dependência, tem quadro amnésico importantíssimo, então não eram só flores. Então, se você for prescrever, se você acompanha o paciente, tome cuidado com essa questão de tolerância, apesar da promessa do fabricante de que não provoca dependência. Uma vez que é comum os pacientes estarem polimedicados, quer dizer, usarem mais de um psicofármaco, é importante você saber das principais interações medicamentosas. A primeira delas é o uso em conjunto com o tramadol, medicação analgésica potente, temos pacientes com dor crônica por aí. O tramadol com a tamoxitina pode aumentar o risco de convulsão. Então, muito cuidado. Além disso, a fluoxetina e a paroxetina, antidepressivos SRS, também podem influenciar o nível sérico da medicação, aumentando, na verdade, o efeito da tamoxitina. E se você não atende o paciente ideal, homem sem comorbidades, função renal, função hepática, tudo ok, então é importante você saber o que eu vou falar agora, que são as populações especiais. Então a tamoxitina, ela deve ser manejada com muito cuidado em pacientes cardiopatas. Justamente, falamos aqui, pode aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial. Pacientes com insuficiência renal não precisam de nenhum ajuste de dose. Pacientes com insuficiência hepática devem ter a dose reduzida ali para 50%. Os idosos, doses menores também. Crianças só acima de 6 anos, e aí a dosagem vai ser em função do peso. Mais ou menos 1 mg por quilo por dia. E temos também as pacientes gestantes e lactantes que devem evitar essa medicação. E uma das desvantagens dessa nova medicação é que ela teria uma atuação um pouco mais lenta em relação aos psicoestimulantes, lisdexanfetamina, metilfenidato, quando o objetivo é uma redução dos sintomas de desatenção, de impulsividade e de hiperatividade, que é a tríade muito famosa do paciente com TDAH. Então, para a gente amarrar, se eu pudesse te dar 3 dicas para você colocar em prática amanhã, seriam as seguintes. Mas antes, se você viu o valor nesse conteúdo, nesse vídeo, já dê um like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com um colega para ele receber também esse conteúdo e fique atento a essa medicação recém-chegada ao mercado. Bom, vamos às orientações finais. O primeiro ponto é, reveja seus pacientes com TDAH. Será que eles poderiam se beneficiar dessa medicação?
Na prática clínica eu vejo que é muito comum os pacientes que não se dão com os psicoestimulantes não ter uma resposta tão boa com as outras medicações que são indicadas. Então, uma venlafaxina, imipramina, clonidina para a população infantil, uma bupropiona eventualmente. Então, tem essa medicação que tem uma eficácia maior do que essas medicações que eu acabei de citar. Então, reveja, será que seu paciente pode se beneficiar? Ponto 2. Cuidado com a novidade, né? Quando esmola demais, o santo desconfia. Então, quando for conversar com o seu paciente, explique, olha, é uma medicação nova, vamos conhecer, a princípio não provoca dependência, tem essas vantagens que eu expus aqui no vídeo, faz sentido, topa, vamos ver, né? Eu pessoalmente tive alguns bons resultados já com alguns pacientes, mas temos que ter tempo, temos que ter calma. E por fim, em relação aos cuidados com essa medicação, eles são basicamente os mesmos que a gente tem com os psicoestimulantes. Sintomas, efeitos noradrenérgicos, então taquicardia, hipertensão arterial, inapetência, o paciente pode ficar com desconforto gastrointestinal, boca seca, e sempre start slow, go slow. Comece com a dose mais baixa, vai estudando, veja como o seu paciente se sente, e depois vai progredindo a dose. E agora eu quero saber de você, você já tem algum paciente usando a tamoxetina? Me conta aqui embaixo como tem sido sua experiência para a gente trocar as figurinhas juntos então. Um grande abraço e até a próxima.